Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos e nós estamos dando agora início a mais uma banca de TCC. Eu agradeço aos professores Ricardo e Claudinei que aceitaram compor essa banca, a coordenação do curso de Filosofia na pessoa da professora Elnora, e hoje nós vamos ter aqui a defesa da aluna Ana Clara, cujo tema é Felicidade segundo Epicuro. Ana Clara, você tem 15 minutos para fazer a sua defesa. Após esses 15 minutos, os professores vão fazer a arguição sobre o seu texto. Eu peço que você anote as questões que eles fizerem, de um e de outro, para depois responder, tá bom? Então, a partir de agora, você já pode começar e a gente não vai falar durante a sua apresentação. Assim que você terminar, você avisa que terminou, tá bom? Então, você já Certo. pode iniciar a partir de agora. Boa tarde. Meu nome é Ana Clara, sou do Polo de Buriti dos Lopes, sou graduanda do curso de Filosofia. Agora eu vou apresentar um slide. Bom, o tema que eu escolhi foi a filosofia segundo Epicuro. Esse é um tema que tem como problema de pesquisa a ataraxia. É um assunto muito interessante pelo fato de retratar o que muitas pessoas fazem para conseguir alcançar a felicidade. No primeiro Eu peço que capítulo, você deixe a câmera ligada, tá, Ana Clara? é porque eu estou compartilhando o arquivo, professor, e não aparece. A câmera está ligada, professor, é por causa devido a compartilhar o arquivo, não aparece mesmo. Continua. Bom, no primeiro capítulo eu vou falar um pouco sobre a passagem da era clássica para a helenística, falar um pouco sobre a introdução. É, no segundo capítulo eu vou falar sobre o significado de felicidade e no terceiro eu vou retratar alguns caminhos necessários para conseguir alcançá-la. Vou falar um pouco sobre o filósofo escolhido. Ele nasceu no ano de 341 a.C., em Samos, herdou uma cidadania ateniense que foi herdada de seu pai, passou a infância e a juventude em uma escola acadêmica, era um filósofo platônico que tinha lições seguidas desde os 14 aos 18 anos, aos 35 mudou-se para Atenas, onde adquiriu sua primeira casa com jardim, que logo em seguida abriu uma escola que deu o nome de Jardim de Epicuro. Por ter um pensamento diferente de outras escolas existentes, sua escola era bastante famosa, pois discutia exatamente os cotidianos e as possibilidades do homem alcançar a felicidade. Ele escreveu algumas cartas a seus discípulos, mas a que ficou mais conhecida foi a Carta a Meneceu, que recebeu o nome de Carta sobre a Felicidade, que tinha em vista atingir a saúde do espírito com o propósito de alcançar a felicidade. Faleceu aos 72 anos de idade. Bom, o que era felicidade segundo ele? Felicidade segundo ele era não sentir dor nem corporal nem espiritual. E ao ter tranquilidade para si é um bom motivo para ser feliz, pois se não existir a perturbação do espírito, não faz sofrer ansiedade nem depressão, o que muitas vezes acarreta ao suicídio, porque muitas pessoas acreditam que a morte é a saída. Falar um pouco sobre Epicuro e o prazer. Epicuro defende a ideia de que o bem reside no prazer, e foi por isso que sua doutrina foi confundida inúmeras vezes com o hedoísmo. O verdadeiro prazer para Epicuro é retratado da forma do sábio que resume na quietude mental e, consequentemente, no domínio das emoções, o que vai gerar domínio de si próprio. Epicuro e os desejos. O filósofo classifica os desejos em dois, que são os naturais e os inúteis. Entre os naturais estão
comer e beber, e entre os inúteis estão os prazeres carnais. E a felicidade na eudaimonia busca uma vida feliz em âmbito individual ou coletivo, mas como princípio dos valores morais. A ética epicurista, o princípio da vida é o prazer, pois é o único que tem moralidade ao sentimento. Para Epicuro, o bem maior é o prazer, como o único mal é a dor, e segundo ele, nem os dos dois deve ser recusado se não houver consequências dolorosas. Como também nenhum prazer deve ser aceito se não tiver em vista o prazer. Qual a finalidade do prazer? Epicuro divide os desejos em dois, como necessários e não necessários. Os necessários é manter-se nutrido, e os não necessários estão beber bebidas refinadas ou vestir-se elegantemente. O que tornam necessários são as vontades humanas, porque não há necessidade nisso. Já a reprodução é natural, pois elas simplesmente acontecem em momentos oportunos. Ensina a renúncia a prazeres não necessários, sendo que eles são apenas satisfazerem as pessoas que os querem. A transição da era clássica para o helenismo foi um período em que ocorreu várias guerras envolvendo os gregos. No ano de 499 a.C., iniciou-se as conhecidas Guerras Médicas, que foi entre os persas e os gregos. Esse nome foi dado porque os gregos eram conhecidos como medrosos. Naquele mesmo ano, a Grécia vendeu a Pérsia e limitou a expansão de seu império. Na carta a Meneceu, Epicuro mostra os caminhos a serem seguidos para ter uma vida feliz. No começo de tudo, ele levanta a ideia de que é muito importante o estudo da filosofia, pois, segundo ele, faz bem para a saúde do espírito, enquanto retrata o estudo da filosofia como a necessidade de ser feliz. Aristóteles diz que ser feliz é um desejo dos seres humanos. Na paz de espírito, o filósofo fala que é unicamente a vontade que todos têm, pois ele usa a frase: os homens são todos iguais, e isso aspira à paz de espírito, e fala com que todos têm o direito de alcançá-la se desejarem. Epicuro fundamenta-se nas sensações, na prolepse e nos sentimentos de dor e prazer. Afirma que a sensação verdadeira é objetiva. Os sentimentos de dor e prazer são resultado das sensações. Por meio da mediação são construídos os julgamentos e obtém-se a opinião. Mas, segundo ela, se não houver fundamentos, ela é considerada negativa ou inválida. Conclui-se que para ser feliz, segundo Epicuro, é necessário controlar os medos e os desejos de uma forma que o prazer fique quebrado e que resulte na tranquilidade e na ausência de perturbação. Ele sempre acreditou que a busca por prazeres moderados era um bem maior, pois era a forma de alcançar a ataraxia, que é a libertação do medo e, consequentemente, o sofrimento corporal. Ou seja, a aponia é a combinação de ambas e constituiria na felicidade elevada. E foi isso, professor. Bom, vamos lá. Antes aqui de passar a palavra para os professores, eu tenho aqui algumas colocações a te fazer. Primeiro, a primeira coisa, já faço uma crítica aqui a esse teu slide. O teu slide, a gente não estava conseguindo, pelo menos eu não estava conseguindo visualizar. Acho que você deve ter feito um slide em formato em PDF, foi isso? Foi.
Pois é, o certo seria você fazer um PPT, né? No caso, um PowerPoint, e fazer uma letra grande. Então, quando você for fazer uma apresentação, um recurso, não adianta você compartilhar um slide que ninguém vai conseguir ler. Então, o ideal seria que você tivesse feito um slide em formato de PowerPoint, ou então em formato de PNG, ou em formato de imagem, entendeu? Para poder botar uma letra maior, porque assim, então esse teu slide, para mim aqui, ficou prejudicado, esse recurso que você utilizou. Uma outra coisa, um outro ponto que eu tenho a colocar é o seguinte, os professores, eles já leram teu trabalho, então quando a gente vem para cá, os professores, né, enviei o texto para eles ontem, eles já leram, né, tiveram que se debruçar aí no domingo sobre o seu texto. Então, de fato, o que os professores gostariam de ver seria você, Ana Clara, olhando para a câmera e falando aquilo que você entendeu do seu trabalho. Então, assim, você ficou muito presa na leitura dos slides, os seus slides tinham muitos textos, então eu vou já passar a palavra para os professores, mas de antemão eu já digo que o que a gente gostaria de ver aqui seria você, Ana Clara, falando do seu texto. O seu texto, ele já está um texto pequeno, quer dizer, você já escreveu ali uma coisa que eu posso chamar de apertada síntese, né? Você poderia ter desenvolvido muito mais o seu texto. Você fez pouquíssimas citações, né? Eu até te pedi que aumentasse, até fiz essa reclamação em relação ao teu texto. E na correria, você não deu conta de arrumar do jeito que tinha que fazer, né? Mas então, antes de passar a palavra para os professores, eu gostaria de ouvir de ti qual é a relação da felicidade e da ética em Epicuro. O que é ética para Epicuro e o que é a felicidade? O que é a felicidade e o que é a ética para Epicuro? E qual a relação desses dois termos aí que você utiliza no seu texto? Bom, a ética que ele bota em vista é justamente a forma correta de buscar a felicidade sem passar por cima de ninguém. Para E ele a é saber os felicidade? valores morais. Felicidade para ele é a paz de espírito, a tranquilidade que a pessoa tem que ter consigo mesma. Certo. Pois é, então, dito isso, eu passo aqui a palavra aos professores. Na medida que eles fizerem perguntas, você anota, para eles não terem que voltar. Então, professor Ricardo, professor Claudinei, a palavra é com vocês agora. Professor Claudinei, aí quem começa? Já ligou a câmera, pode ficar à vontade. Então tá bom, tudo bem. Então, boa tarde a todos, agradecendo esse momento ao CEAD UFP pela disponibilização dessas bancas de TCC nesse momento de pandemia, um recurso muito viável, o uso das tecnologias digitais nesse meio. Agradecer na pessoa da professora Eunora, agradecendo também ao convite do professor Ellison para participar dessa banca. Boa tarde ao professor Claudinei e ao Tadeu Plínio, que estão aqui. Tadeu Plínio, que está também presenciando esse momento. E, Ana Clara, primeiro, parabéns, né, por ter chegado a essa etapa, se debruçar num filósofo que é muito interessante, né, falar sobre a felicidade é altamente pertinente, é um tema que não fica velho, não é um tema antigo, é um tema que se faz presente, as pessoas querem saber sobre a felicidade nos dias de hoje, e o posicionamento do Epicuro é altamente interessante, é pertinente, traz uma relevância muito boa. Ler os textos de Epicuro, na verdade, nós trazemos assim para a atualidade, né? O que ele fala sobre a morte, sobre a felicidade, sobre o seu contexto, é muito pertinente mesmo. Então, parabéns também pela sua apresentação. Embora houve esses problemas que o professor Ellison apontou, mas é para você crescer. Na próxima apresentação de slides, você já melhora, traz uns slides com a letra um pouco maior. E um dos pontos positivos que eu gostei no slide foi justamente imagens. As imagens falam mais do que as palavras, isso é muito interessante, é um recurso muito bom de ser utilizado. Achei interessante a sua explicação, então parabéns também pela explicação. E o que eu vou apontar aqui no texto, a partir da minha leitura,
é para você melhorar o texto, né? Lembrando que você vai deixar aí arquivado na biblioteca da UFP para você mesmo. Daqui a alguns anos, eita, o trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, aí você vai pesquisar lá na UFP, no arquivo digital. Outros pesquisadores também, quero saber sobre a felicidade de Epicuro. Opa, Ana Clara fez, deixa eu ler aqui o trabalho dela. Então, as considerações é para melhorar ainda mais o seu texto, tudo bem? Então, eu vou passando aqui de forma breve, que eu sei que o professor Claudinei também vai apontar alguns pontos pertinentes. Então, nós começaríamos aqui pela capa, para você já identificar a titulação do seu próprio orientador, né? Lá na contracapa, você coloca só o professor Ellison. Então, coloque que ele é mestre, né? E quando você começa ali no resumo, não precisa colocar Ana Clara e uma nota de rodapé, dizendo que você é graduando do curso de filosofia. Esse recurso é para quando você for publicar um artigo. Vou escrever para uma revista científica, então você faz nesse modelo, né? Aqui no TCC você não precisa, pode tirar e também retirar a nota de rodapé. Eu penso que no resumo você coloca, né, o que é a felicidade, coloca os pontos de partida, mas ao mesmo tempo falta assim o que é central do seu texto. Você pode até enxugar um pouco mais o resumo, tirar algumas características que às vezes fica um pouco repetitivo. E nas palavras-chave, nós temos aqui era clássica, era helenística, era epicurista, filosofia antiga e preceitos. Eu acho que a palavra preceitos está deslocado das palavras-chave, embora contemple, porque a gente pode usar de 3 a 5 palavras, você colocou 5, mas você pode colocar 3, 4, né? Não precisa ser as 5 palavras-chave. E o que são palavras-chave? São aquelas centrais do seu texto. Na introdução, você poderia começar problematizando, né? O que é a felicidade? É ainda um tema que merece discussão aos dias de hoje? Qual a atualidade do Epicuro para os dias de hoje? Isso você já poderia ter colocado no primeiro parágrafo. E esses termos, ataraxia, né, sobre a imperturbabilidade da alma, você vai definir no corpo do texto. A introdução, você vai lançar questionamentos para mim, para o professor Claudinei, para os leitores ficarem com curiosidade. Rapaz, eu quero ler sobre isso. Será que o que é mesmo a felicidade para Epicuro? Você então vai trazer essas questões na introdução, né? Penso que ela está curta, né? Você utiliza aqui poucos parágrafos, só 1, 2, 3. Lá no segundo parágrafo, você já coloca o que é que vai acontecer no texto, né? No primeiro capítulo, no segundo e no terceiro, mas falta o quê? Falta a pergunta de partida, falta os objetivos gerais, falta o objetivo específico, então você pode dar uma melhorada nessa introdução. Eu até coloquei aqui na caixinha de texto para você dar uma lida. Depois você parte para a biografia do Epicuro, altamente interessante, né? Iniciou seus estudos de filosofia, era um filósofo platônico, mas de onde você tirou essas referências, né? Então é necessário que você também traga quem foi o autor que você, né, quem foi o comentador aqui que você pesquisou sobre essa biografia do Epicuro. Penso que as tuas referências, elas estão poucas, né? Eu sei que você leu os textos de Giovanni Reale, né, filosofia antiga, os textos que você viu na sua graduação, então você poderia ter trazido todos eles para cá, para o corpo do seu texto, né? E depois você vai falando sobre a felicidade em Epicuro, traz aqui algumas questões altamente pertinentes, relevantes, essa perspectiva filosófica, né? Tanto Aristóteles, Epicuro, Platão, uma perspectiva bem egocêntrica no sentido de encontrar um caminho mesmo de saída por si só, e aí você coloca lá na página 9, né, primeiro parágrafo, Epicuro diz também que para atingir a felicidade e essa paz, o homem precisa de si mesmo, né, uma visão bem egocêntrica no sentido de que ele vai tecendo esse caminho, embora o Epicuro vai o quê? Procurar seus amigos, né, ele não vai morar no jardim isolado, sozinho, como se faz o Michel de Montaigne na Idade Moderna, que se tranca no castelo para estudar a si mesmo, né? O Epicuro não, ele quer morar fora da cidade, junto com seus amigos. E aí eu senti muita falta de bons comentadores aqui no seu texto que iriam enriquecer cada vez mais. Outra característica aqui pontual seriam os parágrafos, tem uns parágrafos que não existe o parágrafo, né, você tem que recuar, e você vai falando sobre o prazer para Epicuro, a questão dos desejos, a ética epicurista, e aqui sempre caberia um ou outro autor que fosse cada vez mais pertinente. Então,
de acordo com o que você apresentou e algumas características que eu já mandei até para o professor Ellison no e-mail, que você vai dar uma lida com mais calma para melhorar o texto, eu pensei em algumas questões, né, que foram surgindo na leitura do seu texto. Eu queria que você me explicasse, com suas próprias palavras, né, qual é o conceito mesmo de ataraxia, como é que nós podemos pensar numa felicidade nos dias atuais, e por que você escolheu a felicidade, aliás, a felicidade em Epicuro, já que você poderia falar em Agostinho, em Aristóteles, em Platão, em uma diversidade de filósofos. O que foi que te encantou sobre o Epicuro? E outra característica na leitura do seu texto, na sua fala, eu queria saber se você, para Epicuro, a felicidade está nos meios materiais? Como é que ele entende assim essa relação com os meios materiais para se atingir a felicidade? Porque na cidade, na polis, ele não morava, morou num jardim. Como é que era essa relação com os bens materiais? E outra característica, já que você pontuou lá na página 9, essa visão de buscar a felicidade por si mesmo, essa visão egocêntrica, ela pode ser atingida por todos ou apenas por Epicuro, né? E aí seria interessante você fazer essa relação no seu texto, dessa diferenciação, dessa visão filosófica egocêntrica, de uma visão filantrópica. Por que uma visão filantrópica? Porque anos mais tarde, lá na modernidade, o Karl Marx vai estudar o Epicuro. É interessante que o primeiro TCC do Marx é sobre essa questão do jardim de Epicuro, né, ele vai depois esmiuçar essa questão do socialismo, do comunismo, só porque aqui nós temos uma quebra. Epicuro fala dessa felicidade por si mesmo. O que é que o Marx fala? A felicidade é uma questão filantrópica, é a comunidade, é o meio, é a consciência de classes, mas ele parte do Epicuro. E aí uma questão que você poderia botar no texto, nessa diferenciação entre a visão egocêntrica, visão filantrópica e a visão teocêntrica de felicidade. Eu acho que enriqueceria cada vez mais o seu texto, né? Se você pudesse explicar também sobre essa questão, essa diferença dessas visões. E o Epicuro acreditava em algo autotranscendente, como Platão, como o mundo das ideias, ou como é que era a visão de Epicuro assim, em relação à felicidade? Estava apenas nesse plano físico, ou a felicidade estava em outro plano para o Epicuro? Eu não sei se eu falei rápido demais as questões, mas eu posso copiar e colocar na caixinha de texto, para você me responder com toda tranquilidade, de acordo com o que você apresentou. E essas questões foram surgindo a partir dessa leitura que eu fui fazendo a partir do seu texto. Tudo bem? Você me ouviu? Cortou o áudio, alguma coisa? Ouviu, né? Não. Então eu vou colocar aqui, ó, para você, fica mais fácil. Chegou a mensagem aí? Chegou. Ok. Aí você pode, ó, temos 6 perguntas, escolha 3 dessas e pode responder com suas palavras, de acordo com o seu texto, com o que você explicou. Tudo bem? O professor sumiu as perguntas. Sumiu as perguntas, foi? Uhum. Professor Ellison, chegou aí as perguntas? Sim, estou visualizando aqui. Você vai bem aí onde tem o íconezinho da caixinha de texto que você vai visualizar, bem do lado direito. Tem um íconezinho aí das pessoas e do lado tem a caixinha de texto. Aí você clica lá. Das Conseguiu 6 ver? questões, você escolhe 3 questões para me responder. Conseguiu agora visualizar? Consegui. Pode deixar a sua câmera ligada, tá, Ana Clara, por favor. Só porque quando eu boto sai, aparece só as perguntas para mim. Então, eu acho melhor a gente ler, porque é interessante que a gente esteja te vendo na hora que você estiver respondendo a questão. Professor, o senhor pode ler para ela, né? Porque ela não vai conseguir... como ela está pelo celular, eu acho que pelo celular não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por isso que ela sai. Então, permanece com a câmera ligada que ele vai refazer as perguntas, tá? Pode ligar a sua câmera, por favor. Posso escolher as perguntas, professor, para responder? Ele falou Pode. que sim. Eu quero responder a primeira. Pronto, ótimo. Primeira, quais são as outras? A terceira. Uhum. E a segunda.
A primeira, segunda e terceira, né? As três Isso. primeiras. Pronto, tá ok. Pode ligar a câmera que aí eu leio a questão. Então, na primeira questão, né, nos dias atuais, já que a gente está tratando da felicidade em Epicuro, mas como é que nós podemos atualizar esse conceito de felicidade de ataraxia que ele traz? Bom, de acordo com ele, na atualidade, a pessoa tem que ter consciência do que vai fazer, né? Porque a pessoa pode ser feliz, sim, através de buscas e tal, mas de acordo com as escolhas também, pode desviar os caminhos. Mas na atualidade é possível ser feliz, sim. Com ou sem alguém, mas em conjunto é muito mais certeza, porque ninguém é feliz sozinho, né? Felicidade tem que ser em conjunto. Só complementando, precisa-se fazer o que Epicuro fez, se distanciar da cidade e morar apenas com seus amigos num jardim isolado, nos dias atuais? Não, né? Ok. Não, porque Então, sim, na sociedade em si, existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, né? Para fortalecer, isso sim, mas não precisa estar distante dos outros que fazem mal, porque o mal e o bem, eles estão lado a lado. ok, Aí cabe a gente escolher o que quer, né? ok. Os jardins de Epicuro seriam, então, as redes virtuais, você vai, as redes sociais, né? Você só aceita seus Também. amigos ali. Uma atualização, né, do Epicuro. A segunda, por que que você, Ana Clara, durante o seu curso, por que que você não estudou a felicidade em Aristóteles? O que é que te chamou mesmo a atenção no Epicuro especificamente? Eu acho que é porque ele mostra os caminhos que, apesar de todos nós, temos que passar por cada um deles. Não tem como, não tem um atalho para a felicidade. A pessoa sempre vai ter um longo caminho a ser percorrido. E ele mostra mais ou menos o que a pessoa precisa fazer. E aí, só para complementar a primeira questão, porque eu perguntei sobre o conceito de ataraxia. No mundo que é tão corrido, o mundo do trabalho hoje, tantos afazeres que nós temos, como é que nós podemos aplicar essa ataraxia do Epicuro? Bom, é evitar conflitos na sociedade, porque o que torna as pessoas, a angústia nas pessoas, é os conflitos diários que existem. Aí a pessoa tem que buscar tranquilidade para si, evitar conflitos e viver mais em amizade, na, na, na condição de amigos, assim, que é mais fácil para a pessoa conviver com as pessoas, né? O fato de conviver em conjunto, evitando conflitos. Então, a ataraxia seria evitar os conflitos, é isso? Isso. E a terceira questão, a última, né? Assim, as outras escolas filosóficas que estão ali, mais ou menos no tempo do Epicuro, nós temos em contraposição os cínicos, né? Entre o Antístenes, que é discípulo do Sócrates, funda a escola dos cínicos, que o maior expoente é o Diógenes Laércio, né? Aquele que mora no barril, que não é o Chaves da televisão. E o Diógenes Laércio, há vários relatos, né? Diz que ele está bebendo água num copo, aí uma criança chega no rio, bebe água com a mão, ele joga o copo fora. Então, para o Diógenes, não precisa de bem material nenhum. Quanto menos bens materiais, melhor para você se chegar a uma imperturbabilidade da alma ou a felicidade. Para o Epicuro, é preciso dos bens materiais? É preciso ter dinheiro, casa? Por que a felicidade está atrelada aos bens materiais para Epicuro? Ele mostra que bens materiais são apenas consequências que a pessoa atinge durante a vida. São coisas que a pessoa conquista, mas não são necessários para ser feliz. Para ser feliz, segundo ele, é necessário estar ao lado de amigos, ter tranquilidade na alma. Então, os bens materiais não são fins em si mesmos, são meios, Não, para se chegar à isso. felicidade, são meios, né? Ok, tá bom, eu fico satisfeito com a resposta dessas três questões e passo a palavra para o professor Ellison. Só terminando, né, olha,
Eu penso que você já ouviu falar, indo e voltando desse livro, né, História da Filosofia, volume 1, o Giovanni Reale e Dario Antiseri, né, para você inserir aí também, e aí outros autores, porque você faz um texto, mas temos apenas 5 referências, né? Lembrando aí que esses filósofos antigos, o Aristóteles é conhecido como aquele que leu todos os filósofos pré-socráticos. Com certeza o Epicuro também na sua mesa de amigos, para debater o que é felicidade, o bem viver, a morte, eles também tinham acessos a muitos e muitos textos, né? Então, para você enriquecer mais o seu TCC, traga aí bons comentadores, né? E mais referências, tá ok? Então, passo a palavra para o professor Elis. Muito bem. Obrigado, professor Ricardo. E agora, a palavra com o professor Claudinei. Boa tarde. Está ouvindo, né, Ana Clara? Estou. Então, vamos lá aqui fazer uma análise breve do texto. E aproveitando aí um pouco da fala do professor Ricardo, que já foi destacado alguns elementos. Primeiro, parabenizar aí pelo resultado, né, de chegar a uma conclusão do curso. Talvez com alguns problemas do texto, mas você vai ter um tempo aí para fazer a revisão, de modo geral. E essa revisão ela precisa ser estabelecida dentro de um prazo, né? Você esperar aí prazo de 30 dias, posteriormente, para poder revisar. Tá? Bom, o primeiro destaque que eu faço é do resumo, né? Na página do resumo. Aqui no meu aparece o numerado, tá certo? Na página do resumo do trabalho, né? Eu acho que você precisa revisar a estrutura do resumo, tá? Você mais descreve aí o problema do texto, contextualizando aí o problema da felicidade em Epicuro, do que traz os elementos, né, de metodologia, de objetivos. Então, você vai olhar aí, de acordo com a regra da ABNT, quais os elementos fundamentais que devem aparecer dentro do resumo, certo? Certo. Faz uma revisão disso aí. Aparece seu nome, né? Eu já cortei aqui no meu texto, você não precisa. Colocar aqui Ana Clara da Silva Pereira, né? Uhum. Essa identificação não precisa colocar aqui. Agora, o sumário, né, do teu texto. Seria interessante tu rever a estrutura do sumário. Tá? Certo. É uma questão metodológica minha. Eu gosto de trazer o problema a partir do terceiro ao quarto capítulo, né, fundamental do trabalho, né? Para deixar assim, você traz elementos secundários, por exemplo, a transição do ponto 3, né, ética epicurista, a transição da era clássica para o helenístico, carta de Messeu. Esses elementos, no meu modo de entender, deveriam estar lá na primeira parte. Tá? Certo. Logo depois aí da biografia, ou sequentemente na biografia. Tá? Mas ficou a questão de estrutura. Eu acho mais interessante, em vez de você falar logo de felicidade, deixar isso aqui lá para o terceiro momento. A parte da introdução do trabalho, né? A introdução, eu achei muito breve, assim, né? Eu vou te pedir só para tu desligar o teu áudio, tá dando muita interferência aí. Certo. Aí você vai só ouvindo, tá? Acho que tem um pessoal na tua casa aí. E quando eu pedir para você falar, você pode abrir o áudio, tá? Então, assim, tem a parte aí da introdução, do seu trabalho. Só uma coisa, se você não ouviu alguma parte, você pode
pedir para me repetir aí. Você trabalha aqui, por exemplo, no primeiro parágrafo, nas 3 primeiras linhas, o tema escolhido foi felicidade de filósofo Epicuro, e tem como problema a pesquisa atraxia, esse que é um assunto muito interessante, pelo fato de retratar o que muitas pessoas fazem para conseguir alcançar a felicidade. Aqui tem a ver com aqui está embriado uma justificativa no meio, mas esse primeiro parágrafo eu vejo muito breve, né? Para você logo mais partir logo para o segundo, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Eu acho que seria interessante você desenvolver um pouco mais o problema em questão, assim como você fez um resumo, né? Você trabalha mais o problema da felicidade. Você pode desenvolver isso mais em 2 ou 3 parágrafos na introdução, tá? E assim fica muito breve. Você fala apenas um parágrafo só e já tenta resolver tudo aqui em um parágrafo. Você pode desenvolver um pouco mais. A biografia de Epicuro. Isso aqui não me interessa, eu vou pular isso aqui. A biografia é uma questão, para mim, mais secundária. Agora, 2.1, a felicidade segundo Epicuro. Essas expressões, você coloca, o filósofo teve uma riquíssima produção, né? Você coloca isso aqui também, logo na introdução, uma expressão que a gente chama de subjetivante, né? Ou subjetiva. Essas expressões, assim, sempre são problemáticas, né? Problemática no que sentido? Deixar o leitor entender se foi riquíssimo ou não essa produção, se foi relevante ou não. Claro, a gente sabe que é relevante, né? A literatura do autor, mas desde que o autor aí, os leitores, tomem essa conclusão, chegue a essa conclusão, tá? Aí eu tenho aqui uma primeira pergunta, você pode anotar aí, tá? Do lado aí que você estiver registrando. No segundo parágrafo do 2.1, quando você coloca, o filósofo teve uma riquíssima produção. Aí coloca assim, segundo Epicuro, em toda realidade há momentos e lugares para a felicidade. Isso quer dizer que na realidade em que vivemos há espaço para sermos felizes. Necessariamente não precisa de tempo para ser feliz, apenas lugares de pessoas certas. Esse tipo de coisa ainda está muito, eu acredito, não está muito claro, né? A pergunta que eu faço, mais simples, que lugares são esses e que momentos são esses, né, para chegar à felicidade segundo Epicuro? Você pode anotar aí do lado, tá? Eu até destaco aqui onde, que local, né? A mesma coisa, quando você escreve sequencialmente, onde você diz, Epicuro diz e tal, é felicidade que não sofre corporalmente nem psicologicamente. É aquela, né, que não sofre nem corporalmente nem psicologicamente. Essas expressões devem estar, em modo de entender, referenciadas, né? Aonde que ele apresenta, né? Epicuro diz, você repete isso em alguns momentos. Na página 9 também aparece novamente. Então, ou você fundamenta isso com uma referência direta, né? Ou indireta aqui do Epicuro, trazendo a literatura, né? Para trazer mais força para o seu argumento aqui. Alguém pode perguntar, ele diz, né? Mas diz aonde, né? Se ele for um escritor, um pensador, que tem um material produzido, então é interessante você trazer aqui fundamentado onde ele diz determinado argumento, tá? Aí tem uma palavra que eu acho que deveria ser cortada, né? Você traz aqui, ou então explicada, né? Exatamente aqui no terceiro parágrafo do 2.1. Epicuro diz que a felicidade é aquela que não sofre corporalmente nem psicologicamente, né? Eu já falei disso. Isso quer dizer que só então sentir dor e ter paz de espírito. Não é só sentir dor e ter paz de espírito. Já há algum motivo para sentir uma pessoa feliz. Ou para se tornar, no caso. Pois as perturbações do espírito muitas vezes fazem da pessoa sofrer ansiedade, depressão. Eu acho que a palavra, por exemplo, depressão, ela não, como o Epicuro está em outro contexto, né? Se você for pesquisar, a palavra depressão ela aparece no século XIX, né? Mais especificamente aí em 1960,
Se você pegar aí algum dicionário de psicologia, você vai encontrar aí essa referência. Então, é interessante você trazer, se quiser, deixar a palavra depressão, né? Trazendo aí a perturbação da alma, né? Se você colocar isso dentro do estágio da depressão, ou como o que chamava mais tardiamente de melancolia, né? A depressão é um contexto mais moderno. Então, não sei se a palavra depressão ela se encaixa muito bem aí no contexto do Epicuro, tá? Eu tiraria essa palavra, colocaria outro termo que seria mais próximo da ideia do Epicuro, tá? Bom, a partir da página 10, você traz uma frase que eu acho também de um caráter subjetivo, né? Logo no início da página 10. Se alguém falar que conseguiu alcançar a felicidade, sempre percorrerá o caminho necessário. Não é verdade, pois temos muito que aprender para conseguir alcançar a tão almejada felicidade. É um caminho muito longo, mas com certeza valerá a pena, né? Eu descrevi aqui na minha observação que esse tipo de frase, especificamente é um caminho muito longo, mas com certeza valerá a pena, eu acho uma frase muito subjetiva, né? Essa frase coloca a felicidade como uma espécie de obrigação, né? E não sei se se encaixa muito bem dentro de uma perspectiva mais ampla de filosofia. Que alguns teóricos também mais contemporâneos, né? Eles até criticam o modelo, a estrutura de felicidade, né? Ou até mesmo o termo felicidade. Então, quando você coloca isso, dá a entender que a felicidade é uma obrigação, né? Alguns autores contemporâneos que eu tenho lido, para colocar a felicidade talvez como um problema, né? Eu não tenho que me preocupar com felicidade, eu tenho que me preocupar com outras coisas, né? Tem até um autor francês que diz assim, que diz coisas mais importantes do que a felicidade. Isso parece meio louco, né? Mas alguns autores contemporâneos trazem isso como provocação. Então, para não cair nessa armadilha contemporânea, é interessante você tirar esse caráter subjetivo e de obrigatoriedade. A felicidade pode ser um caminho interessante para alguns, para outros não, né? Se valerá o caminho, se vale a pena ou não, isso também é uma outra questão. Porque tem gente que não se preocupa com isso, certo? Ele se preocupa em viver a vida dele, né? Sei lá, sai com os amigos, viaja, vive só, encontra alguém, e necessariamente ele não precisa estar preocupado com felicidade. Isso puramente é uma consequência, né? Tá? Mas isso numa leitura mais contemporânea, né? Dentro do aspecto, aí, talvez, do Epicuro, ela está mais encaixada, essa busca constante. Mas aí nós dialogamos o tempo todo aí com a literatura contemporânea, né? E nesse sentido, eu queria fazer a segunda pergunta, que pode anotar aí, tá? A segunda pergunta é essa, né? Esse modelo de felicidade por Epicuro, até que ponto ela é relevante ou não para nós hoje, né? Para o indivíduo contemporâneo. Tá bom? Então, fica essa pergunta e a segunda, e a primeira que eu fiz anteriormente. Onde e de que maneira o homem pode buscar essa felicidade? Você colocou anteriormente, né? Você coloca que, segundo Epicuro, toda realidade há momentos e lugares para ser feliz, e eu queria saber que momentos e que lugares são esses, né? Tem lugar específico para a felicidade, tá? E a segunda pergunta é essa que eu fiz agora há pouco. Né? Que relevância tem o pensamento de Epicuro para pensar a felicidade mais hoje, pensar contemporaneamente, né? Se essa sua filosofia tem uma relevância. E que relevância é essa? Tá bom? Aí tem um erro de digitação aí na Ética Epicurista, na página 12, e você coloca Epicuro e mostra que o prazer espiritual é totalmente diferente do prazer carnal. É um erro mesmo de digitação, né?
você coloca o carnal aí com K. Aí será que ela lembrou do carnal, né, o comunicador? Mas acredito que ela está se referindo à ideia corpórea, né, do carnal mesmo, não no sentido carnal autor, né? Então, corrija aí a palavra que ela veio equivocada aí. Na página 12. A mesma coisa, também tem alguns erros aí de estação, né? Na página 12 também você coloca a filosofia de Epicuro tinha o problema de atingir a felicidade. Em um ponto, estado que era caracterizado pela comida, que é a ausência de dor física, e ataraxia, ou perturbação da arma, né? Deveria ser da alma, possivelmente. E também tem uma estrutura de frase. Isso aí você precisa revisar, fazer uma leitura, né? Ou se você tiver algum colega, ou colega que tem mais domínio da gramática, na sua revisão final, peça para ele ler o seu texto, para ele fazer a correção, né? Se você não domina 100% a gramática, as concordâncias e tal, nem todo mundo domina, né? Eu mesmo faço isso. Peço para revisar alguns textos. Então, não tem problema nenhum. Já que você vai depositar o seu texto final, fazer uma revisão, né, do seu texto. E aqui aparece, né, no Diógenes, Laércio descreve que na carta a Mirceu, Epicuro se direciona a um suposto afastamento da religião, o que para eles o que para eles ver uma perturbação no meio das superstições, da atualidade para de hoje eles. Aí tem um erro de estrutura, né, da frase aqui. Não dá para entender o que você quer dizer, tá? Então, aí na página 12, você revise a página 12 especialmente. Tá? A página 12 em diante. A mesma coisa também aí na página 13, né? Aparece uma frase meio estranha. Aliás, eu queria que tu me explicasse, né? Eu não entendi essa frase aqui, não. Fiquei tentando aqui entender ela um bom tempo, mas eu não entendi. Na página 13, no 3.1, qual a finalidade do prazer, né? Você escreve assim, exatamente por isso que é pequeno defender a ideia de que quando somos nós a morte, não é. E quando é a morte, nós não somos. Eu fiquei sem entender a estrutura da sua frase. E exatamente nesse ponto, por exemplo, eu acho que faltou mais conexão aqui. Você começa falando, por exemplo, da sensação, do sofrimento, né? Depois você parte para a morte, e logo em seguida, no último parágrafo, você coloca que Epicuro, acima de tudo, venera os deuses, pois os deuses são seres vivos, e podem tornar a vida humana perturbadora, se não estiverem presentes, né? Eu achei uma desconexão aqui, quando você sai da ausência de sensibilidade, do sofrimento, aí você parte para a morte, depois já fala dos deuses, né? Eu acho que você deve rever aqui essa conexão dessa frase. Esses dois últimos parágrafos, tá? Da página 13. Bom, eu acho que no mais é isso. Eu também ressalvo aqui as referências, né? Eu achei muito pobres, assim, né? É só você imaginar que, por exemplo, você está num trabalho de conclusão, de curso, e você traz aí 5 referências, né? Eu não sei se alguém falou para você que era suficiente, né, no decorrer do curso. Eu normalmente tenho essa pergunta, né? Quantas referências eu tenho que trazer para o meu trabalho de conclusão, né? Esse número de referências aqui é praticamente um número de artigo, né? De 10 páginas, de 8 páginas, de 15 páginas. Como se trata de um trabalho de conclusão, fica subentendido que o trabalho foi um trabalho mais bem elaborado, mais longo, mais desenvolvido. Então, aqui no mínimo deveria ter aí, no mínimo 8, né, ou 10. Então, eu acharia interessante, o professor Ricardo já trouxe a ideia do Reale, né? Você pode acrescentar
pesquisar mais 2 artigos, juntamente com o Reale, e implementar aqui para fundamentar um pouco mais aquilo que o tema proposto da monografia se propõe, pensar a felicidade de acordo com Epicuro, né? Porque só 5 referências, fica subentendido que o seu trabalho foi pouco lido, né? Assim, para o leitor, não dá para mim julgar de antemão que você leu apenas 5 textos, mas quando você traz apenas 5 textos, significa dizer que você leu poucas referências, né? Tem uma dificuldade aí de biblioteca, talvez de internet, eu já rodei um pouco do interior do Piauí, sei como é que funciona isso, mas nós temos acesso, né, à literatura ao longo do tempo. Você pode estar pedindo por e-mail para alguns professores pesquisarem, né, o próprio professor Ellison também, mais 2 ou 3 referências para fundamentar melhor o seu trabalho, tá bom? Mas no mais é isso. Eu acho que deu para ficar claro aí as 2 perguntas. Se não tiver, você pode aí eu posso retomar para você. Mas a minha análise ela se deu desse modo, tá? Então fica à vontade aí para responder as 2 questões que eu coloquei. Bom, os lugares e os momentos somos nós quem criamos na atualidade, porque podemos estar em lugares cheios e nos sentirmos sozinhos. Assim mesmo como podemos estar sozinhos e nos sentirmos felizes sem aquela multidão por perto. E os momentos quem cria somos nós, com conexões com amigos, parentes, tudo influencia na felicidade. Porque ela pode ser momentânea ou não. E é relevante sim, porque, segundo Epicuro, tem muitas coisas que ele bota em ponto, que são capazes de provocar felicidade. A pessoa pode buscar através deles. Sempre o que ele mostra é forma da gente encontrar sem na ética moral. Podemos buscar coisas simples podem fazer a gente felizes, como aquelas que são complicadas não podem. Aí depende da busca de cada pessoa. Você pode linkar para mim aí, por exemplo, dar um exemplo de 3 questões aí fundamentais para a felicidade para Epicuro? 3 coisas aí que ele coloca, que ele destaca, que são fundamentais para alcançar a felicidade. O que seriam elas? Bom, a gente está rodeado de amigos que fazem bem para a gente, ter conexão com pessoas que causam tranquilidade para nós mesmos e, consequentemente, a forma que a gente vai agir perante a sociedade. Se vai causar dor à pessoa, obviamente vai voltar para a gente também a dor. Aí é tudo uma coisa de reação e reação. O que a gente vai fazer sempre vai ter uma consequência dos nossos atos. Muito bem. Passa a palavra, então, ao professor Ellison aí, para a gente dar continuidade. Assim. Ana Clara, então, após agora a arguição aí dos professores, nós vamos nos reunir aqui em uma sala em separado, e eu peço que você aguarde, não saia daqui, tá? E na volta... antes de ir para a sala, eu gostaria de perguntar aos professores se tem mais alguma questão a fazer. Acho as anotações dos professores vão te ajudar muito, né, Ana Clara, na correção do seu texto. Eu percebi que você correu muito nos últimos dias, né? Mas, assim, se você tivesse corrido bem antes, lá no começo da orientação, você teria chegado aqui nesse momento com um embasamento teórico bem maior. Então, porque, de fato, 2 meses, que é quando a gente inicia o processo de orientação, já é um tempo que não é um tempo, já é um tempo curto, na verdade, entendeu? Então, nesse ponto, a gente pressupõe que vocês já têm aí uma carga de leitura, mas tem muita gente que começa do zero a sua pesquisa nesse momento.
né? Então, mas é isso aí. Eu acho que você tem como melhorar já com essas orientações dos professores. Você já tem como melhorar muito o seu texto e tem em mente que esse é um processo contínuo de melhora, tá bom? Então, nós vamos agora nos reunir aqui e depois a gente volta para dar o resultado final. Ana Clara, confirma para mim se está me ouvindo, por favor. Estou ouvindo, professor. Ah, tá. Eu vou proceder aqui à leitura da ata, tá? Vamos lá, você está aprovada, viu? Já fique logo sabendo aí. Então, aos 2 dias do mês de julho de 2021, às 15 horas, reuniram-se representantes docentes do curso de Filosofia, Centro de Educação Aberta e à Distância, SEAD UFP, alunos e convidados virtualmente em sala de webconferência Meet. A banca examinadora foi constituída pelo professor Ellison Assunção França, que atuou como presidente, professor Claudinei Reis Pereira e professor Ricardo de Moura Borges. Procedeu-se à apresentação pública do trabalho de conclusão de curso, intitulado A Felicidade segundo Epicuro. De autoria da aluna Ana Clara Pereira da Silva. A sessão transcorreu conforme o protocolo de sessão e apresentação do trabalho de conclusão de curso, constando os seguintes encaminhamentos: abertura da sessão pelo presidente da banca, exposição do trabalho pela aluna, arguição dos membros da banca, explicitação por parte da aluna, e concluída esta fase, a sessão foi interrompida por 5 minutos para que os membros da banca realizassem a avaliação do trabalho, retornando ao plenário, sendo o resultado proclamado pelo presidente. A banca examinadora atribuiu média 7,5, né, e a aluna foi aprovada. Então, essa ata, ela vai ser... Os professores vão assinar. Então, Ana Clara, você está aprovada. Agora eu parabenizo, né, te dou meus parabéns pela conclusão do trabalho, pela aprovação. Todas as observações que eu fiz em relação ao teu trabalho, no que se refere às críticas, foram críticas pertinentes ao trabalho, no sentido de que você deve melhorar o seu trabalho, entendeu? O texto que os professores anotaram, eu vou te enviar, e aí, a partir de hoje, você tem aí 30 dias para poder melhorar esse texto, que necessariamente você tem que arrumar esse texto, melhorar, tentar fundamentar melhor com algumas citações, fazer uma revisão do português, né, porque esse texto, como os professores comentaram, vai ser depositado na biblioteca e as pessoas vão ter acesso ao teu texto, né? Depois que é publicado na biblioteca, o texto é publicado também a versão digital, então possivelmente qualquer pessoa, depois que for procurar na internet, vai encontrar teu texto, poderá baixar e ler, e aí você vai arrumar esse texto para que fique melhor para o leitor, né, futuro que for pegar o seu texto. Então, eu passo a palavra aí para os professores e depois para você fazer as suas considerações finais. Ana Clara, parabéns aí pela conclusão. Todas as observações feitas é só para você melhorar ainda mais, você tem um grande potencial. Eu acredito que você deixou um pouco as coisas mais para a última hora, mas mesmo assim conseguiu fazer um texto seu mesmo, né? Não houve plágios, não houve cópia de seu ninguém, foi as suas colocações. Falta um pouco mais de leitura, eu tenho certeza que essas leituras foram feitas quando você fez a graduação, você já tinha visto sobre Epicuro, sobre a felicidade, então dá para melhorar o texto. E também eu peço que você mantenha sempre contato com seu orientador, o professor Ellison. Ele que já tem uma caminhada um pouco maior, já tem um mestrado, já está pensando aí no caminho do doutorado, outros caminhos. Ele pode te auxiliar, sim, para você publicar artigos, para você também fazer seu mestrado, né, para você dar continuidade aos estudos. Então, parabéns, eu desejo todo sucesso. No campo da filosofia, nós estamos precisando muito de pessoas formadas na área, né, muitos professores aí de outras áreas ensinando filosofia, né, então você já tem agora essa capacidade, esse instrumental, já está bem próximo do diploma, então parabéns mesmo, sucesso, e siga em frente, bem-vinda ao time da filosofia, tudo bem? Tudo bem, professor.
Professor Juliana. Claudinei. Voltou. Pronto. Então, parabéns, Ana Clara, aí pela apresentação, né, pela conclusão, né, do trabalho. Eu acho que já foi bem dito aí por todo mundo, né, que você deve melhorar o seu texto. Eu dei aquela ideia. Se você não domina completamente a gramática, a gente não é da linha da gramática, né? Se você tiver algum colega que saiba mais, alguém que já é formado, pede para ele dar uma lida, para dar uma revisão no seu texto. Tem gente que faz isso cobrando, né? Mas nem sempre a gente tem essas condições de fazer, mas tem alguns colegas que dá para fazer. Então, se não tiver ninguém, tiver algum conhecido, peça para ele dar uma lida, para rever a estrutura do texto, né? Tá bom? Ele pode lhe ajudar também nesse sentido aí. E no mais, assim, é continuar estudando, né? Eu não sei quais são os seus planos, seus projetos. Você pode até dizer, se você quiser, depois aí. Mas a ideia é o quê? Continuar, né? Assim, quando a gente chegar à conclusão do curso, é o momento mais dramático aí, talvez, que ou a gente continua, ou muita gente fica estagnado, né? E ficar estagnado não vai adiantar muita coisa, pegar o diploma, né? E aí você pega o diploma, você vai ser submetido aí normalmente a um seletivo, algum contrato, né, normalmente municipal. Então, assim, se você se tornar relevante no seu município, que é talvez interessante para muitos, né, você vai ter sucesso aí, né? Então, continuar estudando filosofia, continuar treinando, né? Continuar ouvindo bastante os pesquisadores, tem muita coisa boa na internet. Se você colocar no YouTube aí, congresso sobre Epicuro, você vai ver possivelmente uma infinidade de congressos, pelo menos algumas palestras você vai encontrar, né? E de filosofia geral também, né? Hoje tem a facilidade aí, cada pandemia, de participar dos eventos online, né? Aí tem outra coisa importante, você adquirir currículo, né? Participação em eventos, se possível apresentar alguma coisa, tá? Isso tudo vai depender exclusivamente de você, né? A gente orientou até então aqui, na parte de produção textual. Agora, quando a gente chega na conclusão do trabalho, o que a gente tem vários elementos agora para fazer duas coisas: caminhar de modo mais autônomo, e agora nós temos referência de leituras. Você tem 3, 4 anos de curso, agora que você vai começar a pegar os textos, né, para ler de fato, outros autores que ele interessou, que não deu tempo de ler. Muita gente termina a graduação e só vai dar conta de ler os autores, pelo menos as obras principais, depois que termina o curso. Né? A maioria não dá conta de terminar todas as leituras. Eu acho que ninguém consegue, na verdade. Né? Então, agora é o momento de você pegar essa literatura, dar uma respirada, ler sem muito preocupar com nota, né? Sem estar preocupado aí com apresentação, de coisa nenhuma. Você vai pegar no final de semana, no dia de hora de folga, né? E vai pegar esses autores e ler sem peso. É a melhor coisa que acontece agora. Aí você vai ver que você vai evoluir bastante, tá bom? Mas é isso, sucesso aí, espero que abram-se várias possibilidades, né? Para todos nós aí nesse período aí meio complicado, e principalmente na nossa área, né? Que é da área das ciências humanas, da filosofia, para que a gente possa ter sucesso e ampliar mais o campo de trabalho para a gente. Se a gente está agora orientando os alunos, futuramente vai ser você que vai orientar também. Né? Na EAD, por exemplo. Não precisa, se a gente tiver mais sucesso ainda na EAD, você não vai precisar mais sair de casa, você vai ter a sua bolsa aí. Não é uma grande grana, mas ajuda bastante, que eu sei que ajuda, né? Muita gente ajuda bastante. Tá bom? Mas é isso, parabéns, tá? Agora a palavra é com você, Ana Clara. Fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria agradecer a cada um por ter me aprovado, por ter tido paciência, porque foi um caminho longo, não é fácil chegar até aqui, porque é muita coisa para dar conta. Aí quem tem filho aí complica mais ainda, porque tem que dar de conta de filho, de casa, e tem os estudos também.
E agradecer a Eu que o cada um por ter me diga. proporcionado essa oportunidade. Né? Siga as orientações aí dos professores. Como o professor Ricardo falou, você tem um potencial. A leitura do Epicuro é uma leitura extremamente agradável, uma leitura muito bacana de se fazer. Depois você vai encontrar os outros autores aí que se influenciaram em Epicuro. Seria interessante você estudar o Benta, né, aí do utilitarismo. Essa questão da produção textual não é fácil. Você só vai realmente conseguir escrever um texto melhor na medida que você avançar na leitura. Quanto mais você lê, mais repertório você vai ter. E o que a gente tenta sempre fazer enquanto professor, além de incentivar, é te mostrar os pontos onde a gente está conseguindo enxergar e te ajudar no sentido de melhorar. Agora, a mão na massa, quem vai ter que botar mesmo é você, de hoje em diante e o resto da vida. Então, essa vontade de querer melhorar cada dia tem que estar contigo, entendeu? Então, parabéns mais uma vez e é isso aí.